Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira, quarta, né? Ontem foi terça, hoje é quarta. Uma ótima quarta-feira para todos nós, amém? Vamos hoje então continuar a nossa campanha de oração, uma campanha curtinha, 7 dias de oração, jejum, de consagração, repreendendo todo o mal, amém? Para quem está em batalha espiritual, que a batalha é contínua, né? Nós discernindo ou não, ela está acontecendo. Então hoje vamos a esse segundo dia de oração, no Salmo 91 e no livro de Mateus 17, 20 e 21, versículos 20 e 21. Acho que eu vou ler tudo, né? Para nós ficar bem claro aqui sobre o que nós vamos falar. Jesus, neste texto, né, que fala da cura de um menino endemoniado, Jesus fala sobre oração e jejum, armas espirituais que não pode faltar na nossa vida, né? Vida com Deus, para que nós tenhamos condições de vencer, né, as forças das trevas. Amém? Então vamos mais uma live, segundo dia de oração, campanha de oração, santificação, jejum, oração, para vencer toda a força maligna. Amém? Vamos louvar então? Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Deus está cuidando de tudo, né? Deus é poderoso e Ele cuida de todas as coisas, Ele cuida de todos nós. Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua poderosa palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos livrado de todo o mal. Guarda cada vida, cada um que aqui está, livra, protege de tudo aquilo que o inimigo tem planejado contra a vida, contra o trabalho, contra a casa, contra o ministério. Vai caindo por terra toda ação maligna contra esta vida. Toda ação de demônios seja paralisada agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Derrama vida, derrama paz, derrama saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amado? Amém. Vamos então lá no livro de Mateus, né? Mateus capítulo 17. Vou ler aqui tudo que é curtinho. Vamos então, Mateus 17, 14, a partir do versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito.
Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, segundo dia de oração para vencer todo o mal, para que todo o mal venha cair por terra. Eu não coloquei nome na campanha, mas quem ver essa live vai ver que nós estamos orando, né, nos consagrando ao Senhor para que o mal venha cair por terra. Se você não sabe, esse é um canal onde a gente fala muito de batalha espiritual, onde nós falamos e pregamos a palavra de Deus, tocamos louvores, são louvores autorais, tá aí no canal os louvores se vocês quiserem conferir. E vamos então a mais uma live de oração. Essa palavra que nós estamos vendo aqui, Jesus, ele está ensinando aos seus discípulos a importância do uso das armas espirituais para nós vencermos toda a ação de demônios. Este pai leva este menino até Jesus, mas chegando lá, quem atende este pai, quem atende esse menino que está endemoniado, diz a palavra de Deus, que é a cura de um menino endemoniado, este pai encontra os discípulos e os discípulos tentam expulsar esse demônio. Mas os discípulos ficam envergonhados diante do pai, diante daquelas pessoas que estão ali. Não conseguem expulsar o demônio. E aí, Jesus fica sabendo pela boca do pai que eles tentaram, mas não conseguiram. E Jesus declara, versículo 17, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando estarei? Terei que suportá-los. Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e quando daquele momento em diante o menino ficou curado. Amém? Então Jesus, ele nos adverte sempre a respeito da incredulidade, que o nosso coração não deve ser um coração incrédulo, que nós temos que ter fé. Por que ter fé? Porque toda ordem que eu der ao demônio, se eu der uma ordem para que ele se retire, para que ele saia, ele tem que me obedecer, ele tem que obedecer. Então não pode faltar fé, porque a fé unida à autoridade e o nome de Jesus para expulsar é importante. Mas o que tem outra coisa, duas coisas importantes. Os discípulos, eles andavam com Jesus, eles eram discípulos, né? Eles andavam com Jesus. Mas o que eu quero dizer com essa palavra? Que não basta somente nós andarmos com Jesus. Nós dizemos, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, eu ando com Jesus, sou amigo de Jesus, eu uso o nome de Jesus, é Jesus para cá, é Jesus para lá. Os discípulos andavam com Jesus. Mas faltou fé ali. E não faltou somente fé. Porque Jesus deu uma explicação para eles lá no particular. Eles ficaram com tanta vergonha, foram para casa com toda certeza, com vergonha, envergonhados, porque não conseguiram expulsar aqueles demônios. E no particular, Jesus explicou para eles. Versículo 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível. Mas Jesus disse uma coisa importantíssima. Essa espécie, algumas versões vai falar em castas de demônios.
não se expulsa senão com oração e jejum. Oração e jejum, duas armas espirituais imprescindíveis, né? Duas armas espirituais, e Jesus quem está declarando que nós precisamos usar, duas armas poderosas para vencer todo o mal, para expulsar demônios, para desfazer obras malignas. Então, somente eu declarar que eu ando com Jesus não é indício, não é capaz de me fazer expulsar demônios, né? Porque além da fé e usar a autoridade que está no nome de Jesus, eu preciso também estar preparado. Os discípulos estavam andando com Jesus, mas eles não estavam preparados para fazer aquela obra e passaram vergonha. Então, todo cristão que não quiser passar vergonha, porque no mundo espiritual nós somos conhecidos pela nossa autoridade, a autoridade que Jesus designou a nós. E se nós não usarmos a nossa fé, se nós não orarmos, não jejuarmos e não estarmos preparados para todo tipo de batalha espiritual, os demônios vão rir, porque eles sabem quem tem autoridade. Veja o exemplo lá de Jesus quando chega à região de Gadara, encontra Gadareno, ali tinha uma legião de demônios que dominava, que possuiu aquele homem, e os demônios já foram falando: o que tu queres? Não vem aqui nos incomodar. Então os demônios reconhecem quem tem autoridade. Quando nós chegamos num ambiente, num lugar, pode talvez você nem ter falado nada, mas os demônios que estão ali naquele lugar exercendo uma influência maligna, eles já conhecem quem tem autoridade. Então, os demônios já tremem, eles já ficam temerosos porque esta pessoa pisou naquele território. Mas ali os demônios não quiseram sair e os discípulos ficaram envergonhados. E Jesus falou desta arma espiritual importantíssima para todos nós. Então, meus amados, Jesus está falando, não vá fazer a obra de Deus sem estar preparado, sem estar ativando a sua fé, renovando as suas forças, né? Buscando o poder de Deus, buscando andar no Espírito, buscando estar preparado para fazer a obra de Deus. Então, vida com Deus, vida, altar limpo, altar preparado para fazer a obra. Vida de oração e jejum, vida de consagração, separado para um propósito e para uma finalidade na obra de Deus. Amém, amados? Amém. Então, jejum ajuda a vencer e destruir toda a ação maligna do inferno. E orar e jejuar para que não sejamos envergonhados. Os discípulos ficaram ali, né, numa situação complicada, ficaram envergonhados. Porque faltou-lhes fé, faltou talvez a oração, o jejum. Então, andar com Jesus, dizer que ando com Jesus não basta, tem que estar preparado. Então, os demônios, eles vêm para quê? Para matar, para roubar, para destruir. E aquela vida estava com um problema muito terrível, né? Porque o demônio lançava na água, a hora lançava no fogo. Então, o demônio tinha uma fúria tão grande contra a vida daquele menino e queria matá-lo. E Jesus vai ali, repreende o demônio, manda que o demônio saia, e o demônio saiu. Então, ele recebeu naquele momento libertação. Libertação, meus irmãos, é para a vida de todos nós. Muitos já aceitaram Jesus Cristo, vivem na igreja declarando: aceitamos a Cristo, somos de Cristo. Mas há uma diferença enorme entre eu ter salvação e eu ser verdadeiramente liberto, né? Então, libertação é possível, sim, mas a libertação, ela acontece quando nós nos submetemos a Deus, nos submetemos à sua palavra, mantemos uma vida de oração, uma vida voltada para Deus, fechando a porta para todo tipo de ilegalidade, para todo tipo de pecado, né? Mas a libertação, ela é diária, oração, jejum, a oração principalmente diariamente em nossas vidas, para que nós não venhamos a cair em laços, armadilhas, porque o inimigo, ele anda ao derredor procurando a quem derrubar, a quem tragar, né? Então, vigilância, oração, jejum é importante, sim, para quebrar todo o poder e toda a ação de demônios. Para expulsá-los, então,
é necessário e é imprescindível. Amém? Amém. Então, a casta de demônios que não se expulsa, né, que são expulsos senão pela oração e pelo jejum. Então, tem que haver oração e jejum. Então, essas duas armas espirituais, hoje nós, né, estamos aí. Eu entrego esta palavra que vem direto do coração de Jesus. Então, não vá fazer a obra sem orar, sem se consagrar e sem jejuar. E quando for expulsar, declare com fé, na autoridade do nome de Jesus, seja expulso, saia desta vida agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos então declarar o Salmo 91, né? Salmo de livramento, de proteção, e depois eu vou orar para que todo bloqueio, toda trava, todo empecilho, todo laço, se tem palavras malditas lançadas contra a sua vida, obras de inveja, feitiço, bruxaria, não importa. É na autoridade do nome de Jesus que todo mal vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos Amém. declarar o Salmo 91, deixa eu procurar aqui. A palavra de Deus diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Vida longa lhe darei, ele mostrarei a minha salvação. Amém, amados. Glória a Deus, aleluia. Às vezes eu cito o Salmo 91, vou pela Bíblia, mas às vezes na minha cabeça já tem outra versão, às vezes eu misturo as versões, tá? Então, é que às vezes eu cito uma e leio outra. E dá umas confusão aí, mas tá na palavra de Deus, é o Salmo 91. Eu tenho duas Bíblias, uma versão antiga e outra versão nova, né? Atualizada. Então, às vezes eu misturo as duas versões, amém? Vamos orar então, amados. Vamos repreender todo o mal, tudo aquilo que está agindo, todo o mal que está agindo na nossa vida, tentando nos atrapalhar, nos impedir de fazer a obra de Deus, nos impedir de trabalhar, nos impedir de ter saúde, paz. Tudo que está hoje atuante na sua vida, todo o mal que está em oculto, escondido, eu declaro pela fé que este mal já caiu por terra, que ele não vai resistir ao poder e à autoridade que há no nome de Jesus. O mal vai retrocedendo agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus vivo, Deus todo-poderoso, a Ti, Senhor, pedimos que o Senhor nos livre de todo mal, de toda maldade, de toda ação maligna, toda ação de demônios que se filtrou, Pai, em alguma área da vida dos Teus filhos. Que tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, seja lançado fora agora, seja destruído. Vai destruindo agora, em nome de Jesus, todo mal. Traz a luz onde há trevas. Em nome de Jesus, desfaz todo mal que haja contra esta vida, que está agindo, que está fluindo, que está operando contra esta vida. Todo mal vai retrocedendo agora, todo mal vai caindo agora. Todo trabalho, todo mal, toda palavra maldita, tudo aquilo que é lançado contra esta vida, toda palavra de estagnação, de miséria, de derrota, em nome de
Jesus Cristo, o mal vai sendo quebrado agora, o mal vai sendo tornado sem efeito agora, vai desfazendo toda a obra do diabo, todo o planejamento do inferno, vai anulando agora, vai desfazendo, vai quebrando as armas que estão sendo preparadas e forjadas contra esta vida. Em nome de Jesus, todo ataque espiritual a esta casa, a este ministério, ao trabalho, às finanças, todo ataque espiritual à saúde, à mente, em nome de Jesus, seja aniquilado, seja quebrado, seja anulado, seja desfeito. Protege, Senhor, guarda, livra, dá livramento do mal, da maldade, em nome de Jesus. Todos os pés que se aproximam, que se apressam para fazer a maldade, em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Protege, Senhor Jesus, as nossas crianças de toda a perversão, de tudo que o inimigo quer lançar sobre eles. Pai, protege a inocência deles, meu Deus, que o inimigo tem tentado atacar a inocência das crianças por meio de jogos, por meio de revistas, de produtos. Em nome de Jesus Cristo, seja repreendido todo o intento do inimigo contra a nossa família, contra nossos filhos, contra a nossa casa, e que todo o mal caia por terra, todo choro. Tem crianças que choram por causa da opressão espiritual, porque existe uma opressão contra esta casa, contra esta vida. Todo choro, toda irritação, toda insônia, todo ataque, todo sonho que não provém de Deus seja desfeito, todo feitiço, todo ritual maligno e satânico para atacar essa casa, essa vida, esse trabalho, a saúde. Em nome de Jesus Cristo, feitiços sejam desfeitos agora, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Cai por terra, mal. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Toda amarra espiritual, em nome de Jesus, todo feitiço seja desfeito. Em nome de Jesus, cai por terra toda obra de inveja, toda obra de maldade. Cai por terra, em nome de Jesus, todo sono em excesso. Todo mal, em nome de Jesus, todo feitiço nos olhos. Todo feitiço feito para que a pessoa fale aquilo que não é para falar, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora. Todo mal que ataca a mente, a cabeça, a memória, em nome de Jesus, seja repreendido agora. Em nome de Jesus Cristo, que a luz de Jesus resplandeça sobre nós, na autoridade do nome de Jesus, o nome que há sobre todo nome. Todo mal, não resista, está amarrado e manietado em nome de Jesus, e eu te lanço fora agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, jejum e oração não é só para quem está na obra, né? Para quem está na obra de Deus é imprescindível. Amém? Porque os demônios não brincam em serviço, né? A Bíblia declara que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas se você também não faz a obra e você precisa vencer, né, laços, embaraços, empecilhos, bloqueios, você pode também orar e jejuar para vencer a batalha espiritual. Amamos muito vocês em Cristo Jesus. Nós voltamos amanhã, quinta-feira, né? Vem aí o feriado da Páscoa, mas nós estaremos aqui dando continuidade a estes 7 dias de oração, consagrando a Deus nossa vida, nosso trabalho, nossa família e nos dedicando à oração. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, então.